Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesse exato momento são 4h07 da manhã, 4h07 da madrugada. Talvez você está aqui me ouvindo em outro horário, mas eu quero dizer que não foi por acaso que você clicou nesse vídeo. Eu vou te explicar o porquê. Eu estava aqui orando, eu gosto muito de orar nesse momento assim, onde tudo é mais silencioso, onde não tem ninguém por perto. E eu peço muito a Deus palavras para Deus me entregar, para eu compartilhar com vocês na oração da manhã, na oração da noite, aqui no meu canal do YouTube. Só que hoje, irmãos, Deus me trouxe uma palavra específica, uma mensagem para você que hoje se sente tão confuso, sabe? Você olha ao seu redor, você olha para a sua própria vida e você tem tantas perguntas sem respostas, sabe? Você olha para os seus problemas e você pensa assim: eu acho que acabou, acho que não tem como eu resolver tantas pendências na minha vida, eu não tenho respostas, eu não sei como agir, eu não sei o que Deus espera de mim, o que Deus pensa a meu respeito. Irmãos, o Senhor me trouxe uma palavra que eu quero ler daqui a pouco aqui, que fala sobre as coincidências que surgem na nossa vida, mas que na verdade são cristocidências, entendeu? Ou seja, é Jesus Cristo movimentando todas as coisas para cooperar tudo para o nosso bem. Sabe, você que está me ouvindo aqui hoje, você está no deserto, mas esse deserto vai passar. E eu vou te mostrar o que Deus vai fazer na sua vida, porque é exatamente a mesma coisa que Ele fez comigo. Irmãos, eu prego para muita gente aqui hoje no meu canal, nas igrejas onde eu vou, mas nem sempre foi assim, sabe? Durante muitos anos da minha vida, eu vivi num deserto que parecia que nunca ia chegar ao fim. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, eu deitado no quarto, eu não queria levantar da cama, irmãos. E aí um dia, eu estava olhando para a janela e era uma casa alugada, e lá na janela tinha um versículo. E esse versículo é aquele versículo que muita gente conhece, de Jeremias 29, o versículo 11, em que o Senhor, Ele fala assim para o povo de Israel: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, na hora que eu li aquele versículo, eu já conhecia ele, e eu já tinha lido ele várias vezes naquele adesivo específico, mas naquela hora o Espírito Santo soprou no meu coração, ele falou comigo. Sabe quando você sente, é uma coisa tão forte assim que vem dentro de você, e de repente era como se uma pessoa falasse comigo, e na verdade era o Espírito Santo de Deus. E ele perguntou assim: qual é o fim que você deseja? Porque no versículo dizia: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. E aí o Espírito Santo perguntou: qual é o fim que você deseja para a sua vida? Naquela hora, irmãos, eu falei de todo o meu coração: olha, eu desejo ter um ministério abençoado, eu desejo ganhar muitas almas para Jesus, eu desejo ter um casamento, eu queria muito, irmãos, casar com uma pessoa de Deus. E também eu falei, eu quero também ter recursos, eu quero ter dinheiro para poder ajudar o máximo de pessoas. E, irmãos, naquele momento eu apresentei diante do Senhor esse fim que eu desejava, esse futuro, que eu desejava para mim. E então o Espírito Santo falou comigo assim: quanto maior o sonho, maior o preço a ser pago. Irmãos, eu passei por muitos desertos depois daquilo, vieram vários outros, eu não imaginava que eu teria forças para suportar, mas Deus me deu graça, Deus me capacitava, e hoje eu posso dizer para vocês, tudo aquilo que eu coloquei em oração, hoje eu estou desfrutando, tudo, irmãos, eu estou desfrutando, e eu quero te dizer uma coisa, você também vai chegar nesse fim que você deseja, nesse futuro abençoado. E como que eu posso te garantir isso? Porque Deus, Ele tem pensamentos de paz, pensamentos de bênçãos para você. Só que é o seguinte, irmãos, nós precisamos entender como o Senhor trabalha. Então, enquanto eu estava aqui pedindo uma palavra, Deus me mostrou 2 casos na Bíblia, onde o milagre aconteceu da noite para o dia, mas aquilo não foi coincidência, entendeu? Eu quero que você entenda hoje que o Senhor, Ele trabalha nos bastidores, mesmo quando você não vê. Inclusive, tem uma promessa de Deus lá em Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte: desde a antiguidade, desde os tempos antigos, nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Então, como que eu sei que Deus vai cumprir os planos da sua vida? Se você está esperando no Senhor. Irmãos, esperar não é só ficar olhando para o relógio, ficar deitado no sofá o dia inteiro esperando, não. É você
viver como se aquilo já fosse real. É você praticar com as suas ações aquilo que você crê no coração, entendeu? Então, se você está esperando um casamento abençoado, você tem que se preparar para ser essa mulher de Deus, esse homem de Deus. Você tem que fazer a sua parte, você tem que se cuidar, você tem que ir em lugares onde pessoas de Deus estarão. Não adianta você ir num barzinho à noite, no boteco, ir numa boate. Você não vai encontrar uma mulher de Deus, alguém que queira realmente andar nos caminhos do Senhor ali, entendeu? Da mesma forma, você que está buscando ter um emprego, um trabalho melhor, algo que vai te gerar uma renda maior, você tem que estudar, concorda? Você tem que se preparar para isso. E isso faz parte também do esperar em Deus, amém? A diferença é que enquanto você faz todas essas coisas, o seu coração está descansando no Senhor. Você está fazendo algo, mas acreditando que se Deus não colocar a mão, o trabalho do homem será em vão. Amém? Então, eu vou trazer aqui uma palavra que Deus colocou muito forte no meu coração. Tenho certeza que você vai gostar. E depois eu vou só pedir para você compartilhar, porque tem tanta gente, irmãos, precisando de uma palavra, precisando ouvir essa mensagem aqui. E também, se você deseja realmente crescer espiritualmente todo dia, então eu te convido para se inscrever. Clique no botão embaixo aqui, inscrever-se, ative também o sininho da notificação e selecione a opção todas, ok? Assim você vai estar na minha lista de oração, todo dia eu vou estar aqui orando por você. Então vamos lá. Irmãos, tem uma história na Bíblia que eu estava lendo aqui. Nossa, ela parece até um filme, sabe? Um filme de suspense, um filme de muitas emoções. E está lá no livro de 2 Reis. Eu quero muito que você preste atenção nessa história, porque ela mostra como Deus trabalha nos bastidores. É como se Deus mexesse as pecinhas no tabuleiro da sua vida sem que você percebesse. Então eu vou começar contando a história de uma mulher que morava numa cidade chamada Sunem. Irmãos, essa mulher ficou conhecida como a mulher sunamita. E eu vou te contar como é que era a vida dela para você entender. Essa mulher, irmãos, ela tinha uma condição de vida muito boa. Diferente da maioria das mulheres, das famílias daquela época, era uma mulher rica, entendeu? Uma mulher que tinha muita condição. E ela com seu esposo, eles perceberam que sempre, constantemente, o profeta Eliseu passava na porta da casa deles. Aí então ela teve a ideia de construir um quartinho lá na parte de cima da casa dela, só para receber o profeta. Olha como é que era o coração dela, né? Então ela fez esse quartinho e toda vez que o profeta passava por ali, ele acabava entrando e descansava naquele lugar. E o interessante é que ela não pediu nada em troca, ela não pediu oração, ela não queria nada, ela só queria abençoar aquele homem de Deus. Só que Eliseu, ele percebeu que o coração dela era muito bom, ele gostava de ser recepcionado ali e um dia Deus usou a vida dele na vida daquela mulher. Aquela mulher, ela já era velho e o seu marido também já era idoso. E Deus usou a vida do profeta Eliseu para profetizar que ela teria um filho. E aquilo seria então um milagre, porque ela não podia gerar filhos. E a promessa então, irmãos, se cumpriu na hora certa. A mulher teve um menino e aquilo foi a alegria da casa. É tão bom, né, irmãos, quando as promessas de Deus se cumprem na nossa vida, quando o tempo da vitória chega. Irmãos, de repente aquela família estava assim radiante. Mas a vida, irmãos, tem os seus momentos tão difíceis, né? Sabe o que aconteceu a partir dali? Um certo dia aquele menino ficou doente e ele foi piorando e então o menino acabou morrendo. É isso mesmo, irmãos. E aí aquela mulher foi até o profeta Eliseu e ela falou: por que você me prometeu um filho? Olha o que aconteceu agora, o meu menino morreu. Mas irmãos, Deus falou com o profeta Eliseu: vai até a casa dela e eu vou te mostrar o que fazer. Irmãos, a Bíblia conta que quando o profeta Eliseu chegou até onde o menino estava, ele estava no andar de cima, o corpo já estava gelado. Irmãos, mas Deus usou o profeta Eliseu de uma forma tremenda. Ele colocou o seu corpo sobre o corpo do menino, mão com mão, pé com pé. E de repente o corpo foi esquentando e o menino voltou a viver. Glória a Deus! Então, irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus maravilhoso. Só que aí, irmãos, veio uma outra complicação a partir dali. Quando a gente pensa, né, que os problemas acabaram, na verdade, faz parte da vida a gente passar por lutas. Então, anos se passaram e veio uma grande fome sobre a terra. E a coisa ficou tão séria que Eliseu avisou aquela mulher: saia daqui com a sua família, vá para onde você puder, porque essa fome vai durar 7 anos. Irmãos, a mulher pegou tudo que ela tinha, ela obedeceu à voz do profeta, ela pegou a sua família e foi morar numa terra que era a terra dos filisteus.
E aí você pensa, né? Ela ficou 7 anos longe de tudo aquilo que ela tinha construído, 7 anos longe da sua terra, da sua casa, dos seus amigos. Irmãos, não foi fácil. E eu quero que você imagine agora o que aconteceu depois desses 7 anos, que é onde nós vamos entrar aqui nessa história. A Bíblia conta que depois que passou esse tempo da fome, ela com a sua família, eles voltaram para casa. Só que quando eles chegaram na casa dela, irmãos, uma surpresa terrível. Outras pessoas tinham tomado posse dessa casa, tinham tomado tudo, irmãos, inclusive as terras que ela tinha. Irmãos, eu esqueci de falar para vocês, nesse tempo o marido dela morreu e quando ela voltou, irmãos, ela estava sem nada. Agora eu quero que você imagine o que era uma mulher naquela época, naquela cultura. Ela não tinha a proteção de um homem importante, aquela mulher não tinha voz, ou seja, a situação dela era terrível. E qual que foi a única saída que ela pensou, irmãos, no desespero, naquela angústia? Ela pensou assim, quer saber? Eu vou lá falar com o rei. Eu vou lá pedir para o rei ter compaixão de mim, ter misericórdia de mim e até mesmo para que ele devolva aquelas terras minhas. Mas, irmãos, aquilo era uma missão praticamente impossível. Então ela buscou a Deus, ela pediu a direção de Deus e tomou uma decisão. Lembra que eu falei para você que não adianta a gente ficar esperando de braços cruzados? O que a gente tiver que fazer, vamos fazer. É claro que às vezes o próprio Deus, Ele coloca no nosso coração que é hora de esperar, não é hora de fazer nada. Então você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Só que aí, irmão, sabe o que aconteceu? Ela não tinha um advogado, ela não tinha sequer uma estratégia. Ela só tinha essa necessidade e tinha fé no coração. E foi então que ela foi em direção ao rei. E aí, irmãos, que Deus entra de uma maneira impressionante. Sabe quando você olha para a sua vida, como eu disse, você não vê uma saída? É nessa hora que a sua fé você tem que colocar no Senhor, irmãos. Não desanime, não reclame, não murmure, não jogue fora tudo aquilo que você conquistou com Deus, amém? Sabe o que aconteceu? A Bíblia conta que no exato dia em que aquela mulher chegou no palácio para falar com o rei, estava acontecendo uma coisa muito específica lá dentro. O rei estava conversando com o servo do profeta Eliseu. Esse homem se chamava Geazi. E o curioso, irmãos, é que o rei, naquele exato momento, estava pedindo para Geazi contar os grandes milagres que Deus tinha feito através do profeta Eliseu. Olha que interessante, irmãos. Geazi então começou a contar a história de tudo que Deus estava fazendo através do profeta. E aí teve um momento que Geazi falou o seguinte: olha, rei, teve um caso muito interessante que esse aqui eu preciso contar para o senhor. É o seguinte, teve uma vez que o profeta Eliseu profetizou na vida de uma mulher que ela teria um filho. E então esse menino cresceu, foi a alegria da casa, só que um dia esse menino acabou ficando doente e ele morreu. E então Deus usou o profeta Eliseu para ressuscitar o menino. Então foi um grande milagre, você tinha que ver como que aconteceu aquilo. Irmãos, sabe o que aconteceu nessa hora? Nesse exato minuto, nesse exato segundo, a mulher chega ali onde o rei estava. Ela entrou naquele lugar. Irmãos, exatamente a mulher em que Geazi estava contando o milagre. Olha a prova de que Deus estava no controle de tudo, irmãos. Eu quero ler para vocês o que está escrito. Vamos dar uma olhada aqui, ó. 2 Reis, capítulo 8, o versículo 4 ao 6. Olha o que diz. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a mãe do menino entrou para apresentar ao rei o seu pedido pela casa e pela terra. E então Geazi disse o seguinte: ah, meu senhor, o rei, esta é a mulher, e este é o filho que Eliseu ressuscitou. O rei então pediu que ela contasse a história e ela o fez. Então o rei ordenou a um dos seus oficiais: devolva a ela tudo que lhe pertence, incluindo o valor de todas as colheitas de sua terra, desde o dia em que ela saiu até agora. Aleluia! Olha isso aqui, irmãos, que coincidência, não é verdade? Não foi sorte, irmãos, não foi acaso, foi o agir soberano de Deus. Então, nesse momento, nós vemos que Deus não só marcou o encontro, como Ele preparou o coração do rei. Aleluia! Irmãos, não tem limites para o nosso Deus. Se Deus quiser, Ele toca naquela pessoa mais complicada de todas. Deus pode mudar o coração de qualquer pessoa. Lá em Lucas capítulo 18, Jesus conta a parábola de uma viúva, que é uma história muito parecida com essa. A viúva ficou pedindo para o juiz defender a causa dela e ele não queria defender, porque era um homem muito mau, não respeitava a Deus nem as pessoas, mas por causa da insistência daquela mulher, por causa da fé dela, ele acabou atendendo.
E aí, então Jesus termina dizendo assim: será que Deus também não vai fazer justiça pelos seus filhos, aqueles que clamam a Ele dia e noite? E Jesus completa dizendo: com certeza Deus fará justiça e fará depressa. Amém? Você que está me ouvindo aqui, eu sei que você está esperando talvez algo que seja impossível aos olhos dos homens, mas não duvide do que Deus possa fazer na sua vida. Amém? Irmãos, o rei estava tão maravilhado com aquele milagre que quando ele viu aquela mulher e foi confirmado que realmente Deus agiu na vida dela e na vida do seu filho, irmãos, o rei foi muito tocado e mandou restituir tudo que eles tinham roubado dela. A restauração chegou na vida daquela mulher da noite para o dia. E, irmão, sabe o que é mais maravilhoso ainda? O rei não só devolveu a casa e a terra da mulher, ele mandou calcular o valor de todas as colheitas que a terra produziu naqueles últimos 7 anos em que ela esteve fora. Aleluia, foi uma restituição completa com juros, correção monetária, vamos assim dizer, né? Então, ela foi lá para pedir o básico para sobreviver e Deus deu honra, Deus deu abundância. E talvez você esteja pensando aí, né? Mas pastor, essa aí é uma história da Bíblia, pastor. Eu sei, é uma história bonita, mas a minha vida é muito diferente, pastor. Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha saúde, eu perdi a paz na minha família. Como é que Deus vai resolver isso, pastor? E meu querido irmão, minha irmã, eu te digo uma coisa. Assim como Deus restaurou a vida dessa mulher, o princípio é o mesmo. Por quê? Deus controla os tempos, Ele controla as circunstâncias. E Deus, Ele pode usar uma conversa que você não está ouvindo. Ele pode usar um encontro que você não planejou. Uma lembrança no coração de alguém. Irmãos, Deus pode virar o jogo da noite para o dia. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Inclusive, deixe aqui embaixo o seu pedido de oração. Nós vamos orar daqui a pouco. Sabe, mas eu sei que não existe impossíveis. Quando você pensa assim, agora acabou. Na verdade, irmãos, agora começou. Creia dessa maneira, amém? E tem só mais uma história aqui, irmãos, que eu estava lendo também, que tem tudo a ver com a sua vida, com tudo que está acontecendo com você. Eu gosto muito do Salmo 126. É um salmo maravilhoso, é um salmo curtinho, mas ele fala de algo que Deus fez na nação de Israel, que eles ficaram assim, como quem sonha. Eles ficaram maravilhados de ver o trabalhar de Deus. Deixa eu só resumir para você essa história, para você entender. A Bíblia mostra, irmãos, que o povo de Israel tinha sido levado como escravo lá para a Babilônia. Tente imaginar você longe da sua família, longe dos seus amigos, longe do seu lugar, do seu cantinho, sabe? Da mesma forma, o povo de Israel estava lá. E sabe quanto tempo eles ficaram lá? 70 anos. Irmãos, é muito tempo. A maioria das pessoas que foram levadas acabaram morrendo lá mesmo, na Babilônia. Então, uma nova geração já tinha nascido, só que eles continuavam escravos. E a chance deles voltarem para Jerusalém, para suas casas, irmãos, era praticamente zero. Só que um dia, irmãos, Deus tocou no coração do rei Ciro, um homem que era pagão, um homem que era mau. De repente, ele foi transformado e Deus usou a vida dele. E foi então que ele liberou uma carta para que o povo pudesse voltar para suas casas. E olha só o que está escrito no Salmo 126, que é um salmo onde eles falam desse grande milagre. Salmo 126, o versículo 1 ao versículo 3, diz assim, ó: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. E as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós e é por isso que nós estamos cheios de alegria. Amém? Aleluia! Eu profetizo na sua vida muita alegria, muita bênção, muita paz no seu coração. Irmãos, eles disseram aqui que foi como um sonho. Ou seja, eles não tinham planejado aquilo, eles não tinham um exército para lutar por eles, eles não tinham ninguém para defender a causa deles, mas o próprio Deus, irmãos, tocou no coração do rei Ciro, assim como aconteceu com aquele rei que liberou a bênção na vida da mulher sunamita, entendeu? Então, irmãos, a gente aprende uma coisa aqui. Primeiro, você tem que parar de querer achar todas as respostas, de querer adivinhar como que Deus vai fazer, da onde que Ele vai vir. Irmãos, a única coisa que Deus nos pede é confiança, é a gente descansar o coração, confiando que o Senhor está trabalhando por nós, amém? Lembra do versículo que eu li lá no começo? O Senhor é aquele que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
E outro detalhe, se você quiser manter a sua fé, você precisa orar mais. Você tem que buscar mais a Deus. Sabe, muitas vezes a gente fica tão focado nas coisas dessa terra e a gente não consegue ter uma fé inabalável. E aí a gente fica ouvindo mais as pessoas, a gente ouve mais as notícias do que olhamos para a promessa. Irmãos, precisamos alimentar a nossa fé diariamente. É por isso que eu convido vocês, sabe, todo dia estar aqui comigo na oração da manhã, na oração da noite, porque isso fortalece muito você começar o seu dia em oração e terminar também em oração. Amém? Você gostou dessa mensagem? Foi tocado por ela? Então escreva aqui nos comentários. Tem tanta gente que entra aqui, irmãos, e acaba não ouvindo a mensagem, mas se ela ler o seu comentário, eu creio que ela vai querer ouvir a mensagem também. Amém? Não se esqueça, no final desta oração que nós vamos fazer agora, que você possa compartilhar com seus amigos e familiares. Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Oh Deus, o Senhor falou conosco hoje. Como é bom, Deus, conhecer a Tua palavra, andar nos Teus caminhos. Senhor, assim como Tu fizeste o milagre na vida daquela mulher que estava sozinha, sem recursos, sem ninguém para defender a sua causa. Ela tinha perdido tudo o que tinha. Da mesma forma, Pai, tem pessoas aqui hoje que perderam o casamento, perderam talvez a família, perderam o dinheiro e o principal, estão perdendo a sua fé, porque elas não conseguem mais acreditar, meu Pai, que algo de bom pode acontecer com elas. Mas assim como hoje eu estou experimentando tudo aquilo que eu apresentei em oração, Pai, eu desejo a mesma coisa para os meus irmãos. Eu te peço, Senhor, restaura a sorte deles. Assim como está escrito no Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. Oh, meu Deus, a boca deles se encheu de riso. Assim também eu creio, Pai, que quando as promessas do Senhor se cumprirem na vida dos meus irmãos, eles vão sentir uma paz maravilhosa que esse mundo não pode conhecer. A paz de saber que Tu és fiel, que o Senhor é bom. Mas ainda que não aconteça no nosso tempo e do nosso jeito, eu te peço uma coisa, Deus, coloca dessa paz no nosso coração. Deus, que a gente tenha controle, que a gente tenha domínio próprio, que a gente não se desespere, mas que a gente confie que o Senhor está trabalhando nos bastidores. Aleluia. Oh, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante do Senhor, Deus, a vida de cada um que está orando aqui comigo. Eu te peço, Deus, que o Senhor faça um milagre, Deus. Quantas pessoas agora estão tão abaladas, estão tão frustradas com o ser humano, frustradas com pastores, talvez com pessoas da igreja, frustradas porque no meio desse deserto, no meio dessa dificuldade, talvez numa doença, ninguém foi visitar essa pessoa, meu Pai. Ninguém estendeu a mão, mas Senhor, Tu és aquele que nunca nos decepciona. Tu és aquele que está sempre do nosso lado. Por isso eu te peço, Senhor, restaura a esperança. Restaura casamentos, liberta os filhos das drogas, meu Pai. Abre portas de emprego, traga cura para o corpo e para a alma. Oh Deus, onde houver uma perda, que haja restituição em dobro, não apenas de coisas materiais, Senhor, mas da nossa paz, de alegria, e que o Teu nome seja glorificado para todo sempre. Amém, glória a Deus. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você nunca entregou sua vida a Jesus, se você sente que precisa dessa restauração completa que só Ele pode te dar, se você está arrependido dos seus pecados e quer entregar o seu coração a Jesus, eu te convido a repetir essa oração que eu vou fazer aqui agora, tá bom? Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que andei longe de Ti e eu tentei controlar a minha vida com as próprias mãos. Senhor, mas agora eu reconheço que sem Ti eu nada posso fazer. Por isso eu entrego o meu caminho, eu entrego o meu futuro nas Tuas mãos. Senhor, perdoa os meus pecados, lava-me de todo mal, de todo pecado, purifica-me, Senhor, transforma a minha vida e principalmente escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou pecador, mas eu abro mão dos meus pecados, eu abro mão do meu passado, porque eu creio, Jesus, que Tu morreste na cruz em meu lugar. O castigo que o Senhor sofreu era o castigo que eu deveria sofrer. Eu sou pecador, mas ao mesmo tempo eu te peço, derrama da Tua graça, perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa pessoa que orou agora comigo. Eu te peço agora, Pai, que essa mensagem não pare por aqui,
Deus, toca no coração dessa pessoa para que ela possa compartilhar com o máximo de gente. Oh, Pai, tem tanta gente precisando, Pai, de uma palavra de esperança, de encorajamento. E nessa madrugada o Senhor colocou muito forte essa mensagem. Eu te peço que ela possa se espalhar para a honra e glória do Teu nome. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Aleluia.